Glória a Deus, a paz, Senhor Jesus. Aqui é a missionária Marta. Venho em nome de Jesus trazer uma profecia para o povo de Deus e trazer algumas informações em relação a manifestações, amém? Proféticas, manifestações dos sinais que o Senhor tem nos deixado nos céus também, em relação ao que está acontecendo na terra também, né? Que é o que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais. Glória a Deus, porque o Senhor nos avisa, né? Hoje, dia 22 de janeiro de 2025. Olha, no mesmo dia que Trump ele assume o poder, acontece um alinhamento planetário, amados irmãos. E ele se sentou na cadeira exatamente 7 anos depois da figueira completar uma geração bíblica de 70 anos. Justamente 7 anos depois. Você vê, por exemplo, né, a geração da figueira é Israel, que se tornou Estado em 1948, justamente depois de 7 anos de Israel completar 70 anos do Estado independente. Ele senta na cadeira. É coincidência? Não. Nada é coincidência. Os números, essa numerologia, ela é bíblica, não? Então você vê aqui, você vê o número profético, não? Manifestando 70, o 7, né? Manifestando que o 7 manifesta, o 7 é a perfeição, plenitude de Deus. Aqui você vê uma correlação com a cronológica, tá? Por isso essas manifestações. Então, sempre as trevas também vai estar utilizando números, tá? Números numerologia bíblica, tá? Números bíblicos sagrados, que, por exemplo, 12, né? Que são números proféticos. Eles vão estar utilizando isso para profanar o nome de Deus, tá? Então, ele sempre vai usar para profanação. E para enganar também, aonde muitos falsos vão estar, por exemplo, se levantando profeticamente em determinadas datas ou determinados números, não? Para de uma certa forma se encaixar dentro de profecias bíblicas, mas na realidade eles não são daí, eles dizem que são, mas na realidade eles são satânicos que estão aí para enganar, são lobos. Tão interessante também que o Hélio, ele faz um discurso, né? E esse discurso, ele tem uma vibração de vitória muito maior do que o próprio presidente. Eu vi uma reportagem da Argentina, de repórteres da Argentina, falando o seguinte, eles estão falando, na Argentina está falando que Hélio, tá? Vou dizer assim para não cortarem o meu vídeo, espero que deixem no ar. É o presidente nas sombras. Ele está governando, mas nas sombras. É ele que está governando. Justamente por causa dessa vibração, ele está tão contente por fazer esse trabalho que, no caso, se ofereceu de graça para fazer, né? E isso tem um porquê, tá? Uma das coisas, eles sabem, tá? Que eles estão dentro da profecia. Eles sabem que eles são pessoas importantes dentro da profecia. Eles têm consciência disso. Esse é um dos motivos também da vibração dele, por causa de tudo que ele vai trazer, tá? Ele é uma peça-chave dentro da manifestação do anticristo e tudo mais. E o que ele representa dentro dessa profecia, então ele sabe, ele tem conhecimento. No entanto, o depoimento que ele fala, ele dá demonstrações disso e do plano deles ocultamente. No discurso que ele faz, ele fala que essa é uma sensação de vitória, e não foi uma vitória qualquer, essas são palavras dele, tá? Não é uma vitória qualquer, ele diz assim,
abrimos um novo caminho para a civilização humana. Ou seja, ele está falando de civilização humana. Não está falando de um país específico. Está falando da humanidade. Está falando que está governando agora para a humanidade, né? De uma certa forma. Está falando que vai fazer algo muito bom para a humanidade. Existem várias eleições, palavras dele. Algumas mais ou menos importantes, mas essas eleições, ele repete, essas eleições são importantíssimas. Então, amado, você vê que ele está fazendo essa declaração de que essa foi muito importante. Por quê? Porque ele sabe a importância dela dentro da profecia. E ele sabe aonde eles querem chegar. No entanto, nesse mesmo momento está acontecendo um alinhamento planetário. E ele também faz uma referência, assim como o próprio presidente que tomou posse, ele também faz uma menção ao planeta Marte. Planeta vermelho, tá? Tem muitos segredos aqui, muitas coisas escondidas aqui, mas vamos continuar. Então você vai dizer que é normal, que todos sabem que ele já quer chegar nesse lugar já desde criança e que isso não tem importância e tudo, então é muito fácil interpretar dessa determinada forma. Igual, por exemplo, eu vi pessoas falando que é um absurdo acusá-lo, essa pessoa tão maravilhosa, tão boa, e acusá-la de que está fazendo uma saudação nazi. Vamos continuar aqui. O planeta Marte, amados, é o planeta que os romanos tinham esse planeta como Deus. Era o Deus romano da guerra. É o Deus da guerra. O planeta Marte é o Deus da guerra e o Senhor do Ferro. Quando falou, olha, o planeta Marte é o Senhor do Ferro, quando eu vi essa informação, logo veio os pés da estátua de Nabucodonosor, que é uma fusão de ferro com barro, né? Barro é humano e ferro é a máquina, né? E é interessante que, lembrando e fazendo referência do planeta Marte, eu lembrei de um menino que era russo, eu não lembro o nome dele porque é difícil de pronunciar. Era russo, vocês vão lembrar, e ele se manifestou na mídia porque ele falava que ele era de Marte. E ele era muito inteligente, ele tinha um conhecimento muito além, que os cientistas ficaram impressionados. O cientista que entrevistou ele ficou impressionado por causa do conhecimento de coisas que ele falava, que ele não tinha estudo para poder saber coisas científicas, ou dados, ou contas, valores numéricos, informações que cientistas tinham, que tinha estudado vários anos. Uma criança de pouca idade tinha todas essas informações, então isso chamou muita atenção. Depois esse menino desapareceu, ela afirmava que vinha de Marte, que ele tinha uma inteligência mais avançada porque ele era desse planeta, né? Fazendo de uma certa forma, se você for analisar, faz uma menção à alienígena, não? À tecnologia, porque ele falava de tecnologias muito avançadas que tinha nessa época. Falava de explosão de bomba atômica, ele chegou a falar da inversão magnética. Ele tinha, acho que uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Depois vocês procuram aí que tem depoimentos, não? De repórteres brasileiros, assim, bem consolidados, falando a respeito dessa criança. Então, você vê que o planeta Marte, ele nos esconde determinados segredos, né? Relacionado a esse tipo de coisa, e essa criança fazia uma menção de Marte com uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia além, vamos dizer assim.
E o interessante que aí você vê Marte, né? Você vê a palavra Marte sendo anunciada. Mas você vê também que essa saudação que o Hélio faz, vou chamar assim, essa saudação é uma saudação romana, um gesto comumente associado à Alemanha nazista, onde vinha a expressão Heil Hitler, ou seja, esse gesto utilizado pela extrema direita em todo o mundo. E o Instituto Brasil-Israel viu uma reportagem hoje analisando sobre esse tema do Instituto Brasil-Israel, que são dos israelitas aqui no Brasil, que diz que essa atitude dele traz uma preocupação para os judeus no mundo inteiro. E também eles relatam a preocupação da proximidade desse elo com o Trump. Relata também que mesmo que o Hélio se coloque como apoiador do premier israelense Benjamin Netanyahu, é um equívoco acreditar que esta proximidade o isentaria de possuir uma ideia antissemita. Isso são palavras de uma pessoa do Instituto Brasil-Israel numa reportagem. Uma vez que ele tem endossado partidos neonazistas como AfD de Alemanha, além de reproduzir falas antissemitas em redes sociais, afirma essa reportagem da revista Fórum, que foi feita por Ivan Longo. Foi aí que eu tirei esses dados, essas informações. Entendeu? Então, você vê essa preocupação dos institutos, dos judeus no mundo, tá? Por quê? Porque quando essa pessoa fez esses comentários antissemitas, começou a acontecer nos Estados Unidos protestos e destruição, onde tiveram que chamar a atenção dele para ele se retratar e tirar todos os comentários das redes sociais, porque estava dando problema. Então, é muito fácil essa pessoa causar, é muito fácil, né? Vamos deixar aí. Em 2018, a geração da Figueira, ela completou 70 anos. E justo em 2018, a Embaixada dos Estados Unidos foi para Israel, para Jerusalém. Amados, nada desses dados são coincidências. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui que vocês vão entender. Em Amós 3,7 fala assim: literalmente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. O Senhor sempre vai nos revelar e nos avisar. Vamos ver qual que é a relação disso tudo. Porque esses dados, tá entendendo? Glória a Deus. Voltando aí atrás para você entender, você vê que eles citam o Marte, vê que eles fazem o saludo romano, que também está relacionado com Marte também, né? Ou seja, o saludo romano. Espera aí um pouquinho. É por causa do deus romano, né? Então tá relacionado a Marte também. Porque Marte era um deus romano, vamos dizer assim. Deixa eu conferir aqui. Deus romano, Deus da guerra. Glória a Deus, né, amados irmãos? Então, vocês vê essa relação, entendeu? E outra, em relação, por exemplo, vamos falar um pouquinho do alinhamento, porque na hora que ele está tomando posse, está acontecendo um alinhamento planetário, nos revela
O alinhamento, o que nos revela, o que nos fala do alinhamento? O alinhamento revela ordem e poder do domínio divino. Então, está falando de algo, está declarando algo profeticamente da parte do Senhor. Que o Senhor vai manifestar o poder divino dele. A ordem e o poder divino sobre toda a criação. O interessante que são 8 planetas também. E existem profecias em relação a isso e coisas que o Senhor quer nos revelar em relação a isso. E na palavra do Senhor, os céus é frequentemente mencionado como testemunha do plano divino. E a palavra do Senhor fala que nos dará sinais no céu, né? Em Joel 2,30 fala assim: darei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Você viu o que? Manifestando o que? Colunas, né? De fogo. Você viu manifestando, saiu vídeos na internet de fogo descendo e as pessoas olhando. Cidades em alguns países com neblina, ou seja, colunas de fumaça. De uma certa forma, o Senhor deixa sinais para nós. Você vê essas cortinas, você vê sangue se manifestando, águas, né, vermelhas, e as pessoas olham e não compreendem, parece que alguém jogou tinta, né, mas na realidade é o Senhor deixando sinais. Em Lucas 21:25 fala: então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra a angústia das pessoas. Então você vê que nós estamos entrando agora, o Senhor deixou em 2024 muitos sinais, né? No céu, muitos sinais de coluna, tudo isso já aconteceu em 2024. Mas aí agora o versículo anuncia a angústia das pessoas. Você vê, por exemplo, a angústia de algumas pessoas que estão vivendo em alguns países. Estados Unidos, os imigrantes agora começam a angústia. Muitas famílias vão ser separadas, então começa a angústia. Me chamou uma irmã que mora nos Estados Unidos, ela me acompanha os vídeos meus em espanhol. E ela falou comigo, falou: olha, a maioria das pessoas dentro da minha igreja estão todos com documentos com problemas porque a imigração não entregou os documentos e vão passar por problema e não sabe como vão fazer. E ele já começou a expulsar todo mundo, já colocou a migração nas ruas atrás das pessoas e tá um horror. Então, amados, estão vivendo um horror lá, perseguições, angústia das gente. E aí o versículo continua: confundidas por causa do bramido, ou seja, da força do mar, né, e das suas ondas. O que isso significa? Esse tipo de atitude, isso é um bramido do mar, tá? Isso é um rugido do mar, isso é uma manifestação, porque tá falando de ondas, né, situações que não param, não, situações que vai e que volta. Então, por isso o versículo diz que haveria uma incerteza, as pessoas iam ficar angustiadas e confundidas. No 26 fala: desfalecendo os homens pelo temor, entendeu? Com medo. A expectação das coisas que sobrevirão na terra. Então, o que está acontecendo? O simples fato de manifestar esse homem entrar no poder, estamos todos na expectação, porque sabemos que esse homem está também colocado dentro da profecia. E sabemos que o anticristo já está por manifestar. Então, há uma expectação. Então, há um temor em todos os países. Por causa de tudo, porque não sabe o que vai vir, tá? Porque as potências do céu serão comovidas. Potência do céu fala de poder, né? Potência do céu fala de estrelas, né? E estrelas está falando de anjos também. Então, os anjos em hebraico é estrelas, tá? Então, quando fala caiu uma estrela,
Não necessariamente tem que ser analisada a profecia, porque não necessariamente pode ser que o Senhor esteja dizendo que está caindo estrela, ou meteoro, ou cometa. Cometa em hebraico é estrela. Tudo esses astros são estrelas em hebraico, tá? Então, a profecia tem que ser analisada para ver o que realmente o Senhor está falando. E os anjos também, fala que os anjos iam cair sobre a terra. E o Senhor já me fez falar com vocês a respeito de que os anjos caídos iam vir na terra, né? Satanás sabe que falta pouco tempo, ele desce com muita fúria para perseguir. Então já está no tempo dos demônios está manifestando. Assim como os anjos do Senhor também estão já para proteger e guardar os escolhidos de Deus. Então, há uma maior manifestação, no entanto, por isso você vê mais violências, mais acidentes e tudo isso é o que o Senhor tem me feito anunciar e trazer para vocês. Para que entenda o tempo que estamos vivendo. Então, incrivelmente, né? Ou seja, essas potências do céu serão comovidas, eventos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então, são eventos que estão antecedem, ou seja, está muito próximo da vinda do Senhor Jesus. Acontecendo tudo isso, já estamos cerca da vinda do Senhor Jesus. E incrivelmente, amados irmãos, aconteceu antes da posse do dias antes da posse, aconteceu a lua do lobo. Olha para você ver o céu anunciando. O lobo nas escrituras é mencionado como um emblema de traição e crueldade. Na mitologia romana, olha para vocês verem como que está conectando tudo aqui. Na mitologia romana, o lobo é associado principalmente a Marte. Você vê eles falando a respeito de Marte, você vê e eles colocando esse plano do Marte em ação, e você vê a Lua anunciando isso também, que é a Lua do Lobo, que na mitologia romana também, tá? Associa a Marte, o deus da guerra. Agora, o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: estão construindo elite e bunkers de 20 andares para baixo na terra, com uma capacidade enorme de gente para colocar pessoas. A elite está construindo bunker de 4 andares, de 8, 3 e tem até de 20 andares. O que acontece? Eles estão preparando porque eles sabem profeticamente do que vai acontecer. Os cientistas, eles estão analisando e sabem que vai acontecer a ira do Senhor, o aquecimento global. Eles falam que é o clima e tudo, mas nós sabemos que isso é a manifestação das profecias do Senhor, a vinda do Senhor Jesus, tá? E a gente sabe que é a ira do Senhor que vai cair sobre a terra. Então, quando esse rapaz, esse Elon, glorifica e fala que maravilhoso, porque isso vai ser maravilhoso para a humanidade, porque nós vamos chegar e colocar uma bandeira lá em Marte, o que eles estão falando? Eles estão querendo concluir o plano da elite da fugida da ira vindoura, como diz o apóstolo afirmou. Raça de víbora, não é? Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem os ensinou? Então ele estava falando com esses agora. Quem os ensinou a fugir da ira do Senhor? Porque eles querem executar esse plano para fugir da ira. Por isso essa comemoração, porque essa aliança vai fazer com que eles coloquem em ação
tá? E vai trazer autoridade e poder para essa determinada pessoa que estava muito feliz, para colocar esse plano que ele tem desde a infância para conquistar esse lugar, fugir da ira vindoura, conforme a palavra do Senhor fala. Então, isso eles estão fazendo. Por isso fazem esses bunkers e tudo. Por causa do mal que o Senhor vai manifestar na terra, e eles querem fugir, escapar de tudo isso. Ficar ileso enquanto os outros passam por tudo isso, porque eles pensam que a profecia para eles funciona em relação a eles tomar poder, tá? Aí eles entram dentro da profecia e tomam posse da profecia para eles, utilizando os valores numéricos e tudo. Mas, em relação ao juízo de Deus, eles acham que eles vão viver para sempre. No entanto, por isso os cientistas estão trabalhando com essa teoria de eternidade e buscando o rejuvenescimento e tudo mais. Aí vamos voltar aqui. Você vê o lobo, né? E o lobo, né? Você vê a lua de lobo que se manifesta, que o Senhor Deus está nos dando um sinal para nós. Porque todos os sinais Deus dá para nós, que somos dele e não para eles. Mas desde da Bíblia, você vai ver no Velho Testamento, por exemplo, reis, Nabucodonosor, ou vários reis buscando os profetas e buscando astrônomos, e sim, para poder ver sinais no céu, para poder entender as profecias, para relacionar. Então você vê presidentes que não têm temor a Deus, que não têm compromisso a Deus, mas estão colados também em determinadas autoridades espirituais, justamente para ter conhecimento, tá? E para precaver de coisas, de determinadas coisas que estão por vir, entendeu? Ou para ganhar determinada proteção também, no caso de alguns. Mas esses outros aí que são mais audazes, eles já são mais perspicazes. A serpente já está dentro deles já. Eles são da serpente mesmo. Então eles fazem com astúcia, tá? Buscando ludibriar, não? Como seria a palavra certa? Buscando passar adiante de Deus, tá? Conhecer para poder antecipar. O lobo na Bíblia é mencionado 12 vezes, tá? E sempre no sentido metafórico para designar ou referir a crueldade. E alguém, né? Na Bíblia você vê o lobo como referência de alguém que sempre vem vestido de ovelha, não é? Mas vestido de paz, mas por dentro é cruel. Maldade, crueldade, sagacidade. Sagacidade é astúcia, perspicaz. Pronto, pessoal, rápido, né? Você vê os números, né? Você vê os números bíblicos, né? A numerologia bíblica, que é profética também. Eles sempre vão usar símbolos bíblicos e número, a numerologia, para profanar, tá? Vão usar, por exemplo, eles vão usar datas proféticas, com números proféticos, dados proféticos, com significados proféticos, para poder fazer rituais ou fazer aberturas de portais, mas com a intenção de profanar, tá? Por isso você vai ver eles usando símbolo de cruz, mas invertida, para profanação. Então, sempre vocês vão ver eles usando para profanar.
Mas os números, o Senhor deixou para nós essa numerologia bíblica, como por exemplo o número 7, que o número 7 é a perfeição, né? É a plenitude de Deus. E o número, você vê aí, por exemplo, nessa alinhação, quando ele senta no trono, está acontecendo uma alinhação planetária com 8 planetas. Isso também tem significado profético. Nada é por acaso. E o 8, para muitos eruditos, o chamam de número da redenção também. Então você vê essa alinhação planetária anunciando a redenção do Senhor, o número do reino. E o 8 é o número da circuncisão, já que a criança, o ninho, o menino varão, era circuncidado no 8º dia, conforme o costume hebraico, tá? Sempre para o lado escuro, o lado das trevas, eles vão usar esses símbolos como referências santas para profanar, como eu disse, tá? Por exemplo, o número 12, eles vão usar para profanar e para confundir, porque eles são o lobo. Eles são as ovelhinhas vestidas de lobo. E o governo está cheio dessas ovelhinhas vestidas de lobo. Amados, não se engane. Maldito é o homem que confia no homem. Vocês são cristãos, tem que se comportar como cristãos. Tem que ser maduros e ter uma agudeza na sua mirada, para olhar e para discernir as coisas, para não serem enganados. Tenho visto muitos líderes importantes na mídia que estão sendo enganados por lobos, e lobos ferozes, rapazes terríveis, que dentro da profecia a própria Bíblia os descreve e deixa claramente a conduta deles, a maldade e a crueldade deles. Por exemplo, isso que esse presidente novo que tomou poder está fazendo é uma crueldade muito grande, né? Uma pessoa que se dizia cristão agora vai fazer um juramento e nega essa fé, porque não coloca a mão na Bíblia, porque ele está se revelando. Está se revelando que ele não tem compromisso mais. Ele mesmo declarou: olha, se vocês são cristãos, vocês vão votar em mim. Se eu ganho, é a última vez que vocês votam. O que ele está se referindo? Ele sabe do que ele está falando, né? Então, eles sabem, porque eles têm conhecimento. Eles não são bobos, eles têm conhecimento da profecia. O 8, ele simboliza, né? Estamos falando do alinhamento, são 8 planetas, e Deus nos anuncia através dos sinais no céu. O 8, ele nos anuncia um novo começo. Em hebraico, o 8 simboliza aliança e dá a ideia de algo que ultrapassa, que está mais além, tá? Que é abundante, algo que ultrapassa, que é muito além, tá? O 7 já é a perfeição, o 8 é além da perfeição. É algo sobreabundante, é algo que sobreabunda, tá? E com Deus sempre vai ser na abundância, na sobreabundar as bênçãos do Senhor. Com Deus é assim, tá? Eclesiastes 11:1 fala assim: joga o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Olha, tem profecia aqui. 2, reparte a 7 e a 8, porque não sabes o mal que vendrá sobre a terra. O que esse versículo está falando? Está falando para você colocar o pão na água para encontrar depois. O que isso significa? Significa que é para esconder o pão. O Senhor está dizendo para guardar alimento. No versículo 2 fala: você não sabe, porque é incerto, você não sabe o mal que vendrá sobre a terra. Então, o versículo está anunciando que é algo que está incerto, que nós não sabemos.
Com a manifestação dessa presidência, e por essa presidência estar dentro da profecia, encaixada dentro da profecia, esses personagens aí, todo mundo está incerto agora. Por causa das deportações e por causa de tudo que está acontecendo, há uma incertidumbre mundial muito grande. Então, não sabemos. E justamente por ser profético e por todos saberem que está perto da manifestação do anticristo, da vinda do Senhor, da perseguição, do cumprimento total de Mateus 24, então há uma incertidumbre muito grande, onde o Senhor, através de Eclesiastes 11:1, fala: joga seu pão na água, guarda alimento para poder encontrar depois, tá? Porque senão não vão encontrar alimento, se não guardar. Isso é o que está traduzindo aqui. Reparte a 7 e a 1 a 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Então, o 7 e a 1 a 8 está falando de perfeição e está falando também de abundância, porque o Senhor vai manifestar as bênçãos dele sobre as nossas vidas com abundância. E vou profetizar em nome de Jesus. Então, amados irmãos, o que o Senhor está nos falando nessa noite, né? Nesse dia? Nós estamos entrando num tempo incerto para alguns países em específico, aonde será necessário jogar o pão na água, guardar alimento, tá? Pela essa incertidumbre e por estar perto do anticristo manifestar, não sabemos qual que é o mal que vai vir, não? E assim como também Deus manifestará o seu bem, tá? Assim como o mal vai manifestar, Deus também vai manifestar o seu bem, tá? E aqueles que realmente estão na presença dele vão receber da parte do Senhor. O bem de Deus, ele se derramará, né? E a bênção que o Senhor derramará sobre a terra, ela vai ultrapassar a perfeição. Você já está recebendo, você já está na presença do Senhor e encontra que está perfeito, o Senhor quer sobreabundar a presença dele sobre a sua vida. Essa é a profecia continua. Amém? O Senhor, eu relatei para vocês um testemunho de uma visão, que eu estava lavando vasilha e tive uma visão do Senhor, do gigante, um poderoso gigante entrando na terra. E eu via que o seu corpo abrangia toda a terra e ele entrava na terra. E eu me assustei muito, foi algo assim muito forte, porque nesse lapso de visão eu tive a consciência do que representa tudo isso. Ele me deu essa consciência rápida do que representa tudo isso para as pessoas que não estão na presença dele, em relação a juízos que vai manifestar sobre a terra, em relação à destruição, em relação a ventos fortes, a tempestades que vão vir, a guerras e tudo o que significa a presença de Deus e o juízo de Deus na terra. Mas ao mesmo tempo, ele me deu esse lapso de entendimento, de revelação, que ele me mostrava que a presença dele na terra para os que estão com ele ia trazer um poder muito grande, uma unção muito grande sobre a terra, ia trazer bênção. Então, nesse momento eu manifestei alegria. Mas quando eu vi, eu me desesperei pelas pessoas que ainda não estavam na presença dele, que ia sofrer com os juízos. Eu me desesperei em meu espírito. Mas ele me consolou quando me mostrou a grandeza da sua presença neste lugar e como vai ser com os que estão na presença dele. Então, amados, essa é mais uma confirmação dessa presença que vai abundante, grandemente, que vai manifestar do Senhor na terra, que realmente vai manifestar isso, tá? O Senhor vai derramar bênçãos que vão ultrapassar a perfeição. Brit Milá
eu não saberia falar em português, mas eu acho que é Brit Milá. Brit Milá. A circuncisão. É a circuncisão em hebraico. Tá? Jesus, ele foi trazido, né, para circuncidar justo 8 dias, né, depois. E o 8, né, ele vem depois do 7, depois da perfeição. O 8, no hebraico, é mais perfeito que o 7. É muito mais que perfeito, tá? E esse 8, o Senhor quer manifestar nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos muito mais que perfeito. Ele quer derramar uma unção, porque já tem uma unção de Deus sobre a sua vida, que é perfeita. Mas ele quer derramar uma unção muito mais que perfeita sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Ele quer... o 8 significa ultrapassar, tá? Essa perfeição. O Senhor, ele vai derramar o seu espírito e fará ultrapassar as bênçãos, né? Ezequiel 40:31 fala dos átrios do templo e fala que tinha 8 degraus, que é a ascensão à aliança. E Brit em hebraico significa aliança, que surge da palavra cortar. Aliança surge da palavra cortar. Por quê? Porque eu faço uma aliança com você, eu estou cortando a aliança com o outro. Por exemplo, eu entrei em matrimônio com meu esposo, eu cortei a aliança que eu tinha de solteira. Eu não tenho mais essa aliança de solteira, tá? Eu fiz uma aliança de casado com ele, agora eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma vida diferente agora. Eu não vivo nessa vida velha, nessa aliança velha. Então, você aqui está falando, né, de romper uma aliança velha e fazer uma nova aliança. O Senhor, ele quer tirar você dessa velha aliança que você tem, né? A aliança do número 7, que já está perfeita a minha vida com Deus, eu busco a Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu acho que está muito boa a minha vida com Deus. O Senhor quer romper com isso, fazer uma nova aliança com você, para que essa vida com Deus seja maior e abundante em todas as áreas. Porque Ele quer manifestar as bênçãos dele muito mais além do que já está na sua vida. Se você acha que está perfeito a sua vida com Deus, se está perfeito as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, o Senhor quer derramar algo muito mais além sobre a sua vida, uma abundância em todas as áreas. O Senhor quer entregar algo completo, assim como as medidas do Senhor são abundantes, recalcadas, sacudidas, né? Remexida, sacudida e abundante, transbordante. O Senhor quer transbordar sobre a sua vida. Mas para transbordar sobre a sua vida, o Senhor necessita que você rompa essa aliança velha. Que você queira fazer um pacto novo com o Senhor. Pacta novamente com o Senhor. Essa busca sua, o Senhor quer que você busque mais. O Senhor quer que você entre mais nos mistérios. O Senhor quer te dar mais. Mas para te dar mais, você precisa caminhar para isso. Hacia isso. Não, como é que fala em português? Caminhar para isso. Para poder receber. Você tem que romper com esse velho homem, deixar. Assim como também, amados, o 8 é a circuncisão. A circuncisão é o quê? É cortar o prepúcio, né? É cortar, é romper com algo velho e transformar em algo novo para Deus. Uma vida nova, uma vida de abundância em todas as áreas. Então, o Senhor vai para aqueles que estão na presença do Senhor, que
querem ter esse compromisso com Ele, o Senhor vai derramar uma unção nova, poder novo, aonde paralíticos vão começar a caminhar, aonde Deus vai começar a usar irmãos, aonde Deus vai começar a te usar. Mas eu sou aquela irmãzinha que senta lá e que ninguém dá nada por ela. Mas Deus quer te usar. Deus vai usar os que estão atrás aí mesmo, da malhada, com unção nova, com poder novo, porque o Senhor quer transformar a sua vida em algo abundante e em todas as áreas. E não vai faltar para você. Então, ao mesmo tempo que você vê esses dois cenários de muitas profecias acontecendo, como eu já tenho falado aqui para vocês, declarado, porque o Senhor tem insistido com esse tema, e você vê nas estrelas essa mesma palavra, e o Senhor anunciando isso até mesmo nas estrelas, com a alineação do planeta, de planetas. O Senhor voltando a falar com vocês, confirmando as profecias que eu já tinha trazido. Ao mesmo tempo que vai manifestar o poder das trevas, trazendo incertezas, dificuldades, perseguições no mundo, na vida do cristão que faça essa nova aliança com o Senhor, que realmente decida viver na presença do Senhor de uma forma diferente, de uma forma profunda, nada vai faltar. E ele vai viver esse poder de Deus de uma forma muito intensa. E fazer essa circuncisão do prepúcio, né, que o número 8 nos conecta com isso, essa circuncisão é cortar algo, romper, deixar para trás, tá? Então, rompa com as alianças velhas, tudo que te prende atrás, tudo te prende no passado. Rompa com tudo isso e comece a viver algo novo. Mude, se tem que mudar a sua forma de vestir, se tem que parar de se maquiar, se tem que... Não importa, mas viva de uma maneira intensa com o seu Deus. Decida mudar para receber do Senhor Deus o que Ele tem, essa abundância que Ele tem para você. Então, renunciar a algo para entrar na abundância de Deus. A abundância de unção, abundância de poder e abundância de vida. Sempre para entrar em um pacto novo, temos que abrir mão de algo, de soltar algo. E igual quando nós casamos, né? Soltamos essa vida de solteiro para viver um compromisso, algo novo. E nos damos e nos entregamos para esse novo relacionamento, essa nova vida. Amém? Então tem que desistir, né? Deixar de viver essa vida para viver uma vida em uma nova aliança. Faça uma nova aliança com o Senhor, tá? O Senhor quer que você rompa com essa velha aliança sua e faça uma nova aliança com Ele. Que é isso? Você é crente de cadeira? Vai lá, come o alimento, vai para casa e acabou? Rompa com isso. Isso é um pacto velho que você fez. O Senhor quer que você comece a ter mais responsabilidade, porque para você receber também, você precisa ter conhecimento também, tá? Então necessita esquadrinhar as escrituras, entrar nos mistérios do Senhor, ler a Bíblia. Você vai começar a entrar nos mistérios do Senhor, vai começar a receber unção, vai receber poder, vai receber o conhecimento também. Agora, se não busca o conhecimento, como que vai receber o conhecimento? Né? Então, como que vai manifestar o bem do Senhor sobre a sua vida se você não tem o esforço de buscar, de se mover? Você é uma ovelha gorda que fica na cadeira, ocupa um espaço aí e só quer receber alimento na boca. Não quer buscar por si próprio. E o Senhor está falando o seguinte: nós devemos, para receber essa abundância é pessoal. Eu não dependo do meu marido ou da unção que o meu marido recebe, vai transmitir para mim essa abundância. Não,
Essa abundância de unção, eu tenho que buscar por ela. Então, é algo pessoal. Então, as unções que o Senhor vai entregar, seja qual seja, pode ser de prosperidade também, estamos falando de todas. Estamos falando de um conjunto, que não é só uma unção, não é só um poder, é todas as áreas, é não haver falta de nada, porque o Senhor não vai deixar faltar nada, tá? Porque as coisas do Senhor, ela transborda, assim como uma árvore de fruta, o Senhor faz crescer na casa do vizinho, o galho cresce para o meu lado também, a unção do Senhor, ela vai transbordar, Ele quer fazer transbordar nas nossas vidas. Mas se nós não despertamos para isso, como vamos receber? Pedimos, 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 mas nunca avançamos. Estamos igual Moisés, na frente do mar, orando a Deus. Deus, abre o mar, Deus, abre o mar. Deus falou, Tom, Tito. Não pode chamar as pessoas de tonta, a Bíblia fala isso, né? Mas, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao seu povo que marche. Então, às vezes você está parado, clamando a Deus e não marcha. E não vai adiante, não avança, não toma atitude. O Senhor está mandando você tomar uma atitude. Parar de ser essa crente de cadeira. Porque o Senhor quer trazer algo novo sobre a sua vida e você não está recebendo porque não marcha. Você não está recebendo porque você não anda para o mar. Não avança para o mar. Não coloca o pé na água. Você está na cadeira esperando o pastor te alimentar com uma colherzinha. E com idade, como diz Paulo, com idade para ser um adulto, tá uma idade para comer alimento sólido, está mamando na mamadeira. É infantil espiritualmente, porque pede crescimento a Deus, mas não busca o crescimento por si próprio. Então, é necessário uma ação da sua parte para receber, tá? Porque o mar, o Senhor já deu ordem para abrir. Falta falar, povo, marcha, para poder o mar abrir. Tá entendendo? O Senhor já delegou essa unção de abundância sobre as nossas vidas, já foram delegadas. Antes de pronunciar essas palavras, antes de chegar essa palavra na minha boca para poder te entregar, já estava escrito no céu. Já estava escrito no céu. Então, o que falta agora? Nós tomarmos, eu e você, porque eu também quero entrar nessa unção, nessa abundância do Senhor e receber essa profecia sobre a minha vida. Falta nós agora nos posicionar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Deus quer te levar para algo maior, para a sua glória. Glória a Deus. Então, vai acontecer muitas coisas? Sim, vão acontecer muitas coisas, mas nós necessitamos estar muito firmes na presença do Senhor. Esse é o momento de estarmos firmes na presença do Senhor. É necessário guardar alimento? Sim, guarda alimento. Guarda as coisas que você vê que pode guardar. Guarda em nome de Jesus. E tudo que você fizer, faça pela fé. E ora ao Senhor pedindo confirmação se é para guardar mesmo, porque essa profecia ela é mundial, por causa do âmbito mundial profético. Então, determinados países vão sofrer mais, tá? E outros não tanto. Assim como, por exemplo, profetizaram que era necessário guardar alimento uns dias atrás, mas na realidade atingiu só, acho que Rio Grande do Sul, né? As enchentes, eu não estava aqui, estava no Chile trabalhando em missão. Então atingiu esse determinado lugar. E pelo que fala em Eclesiastes, fala que deixa o pão nas águas porque você não sabe, né? Ou seja, você achará. Achará é porque vai se perder, né? Então, às vezes, o que dá a impressão é o seguinte, coisas que eu guardei para mim, mas na realidade outra pessoa que vai encontrar.
Ou seja, vai servir, não é necessariamente que outra pessoa vai encontrar. É porque o que eu guardei vai servir para outra pessoa. Não é? Não vai ser necessariamente para mim, tá? E o Senhor quer que nós, cristãos, comecemos a fazer as obras dessa maneira, ajudar o outro. Se eu não tenho misericórdia, não faço misericórdia, que tipo de cristão eu sou? Se eu não faço a obra de amor, que tipo de cristão eu sou? Eu tenho que fazer obra de amor. Eu tenho que ter esse coração de deixar para os outros. Assim como o povo de Israel, o Senhor falou: olha, vocês fazem uma plantação e quando vocês colherem, deixe frutos nas árvores, para que aquele que passe, um estrangeiro ou alguém com fome, um andarilho, passe nesse lugar e tenha fome, tenha pelo menos um fruto para ele poder comer. Isso está escrito no Velho Testamento. Então, olha o cuidado de Deus. E Ele quer que nós procedamos dessa maneira também, preocupados com o que está com fome, preocupado com o faminto. Eu tive fome, eu tive sede e me deste de beber. E fala, olha, glória a Deus, eu creio que essa é a palavra. Aleluias. Deus Todo-Poderoso. Amado irmão, isso é o que o Senhor traz. Espero que tenha compreendido. Na realidade, essa palavra, eu estava fazendo esse estudo, né? Como o início era para falar mais sobre esse tema, mas o Senhor direcionou isso para essa profecia de abundância que vai se manifestar sobre as nossas vidas, como cristãos, tá? Como verdadeiros filhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, que verdadeiramente estão na presença dele, vão receber. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, derrame as bênçãos dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos aí nos posicionar e fazer essa nova aliança com o Senhor. Amém? Dizer: Senhor, eu faço essa nova aliança contigo. Eu quero fazer esse novo pacto contigo. Eu quero deixar essas coisas velhas. Eu quero viver intensamente contigo a partir de agora. Eu quero que essa abundância manifeste sobre a minha vida. O Senhor vai começar a manifestar essa abundância sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Um abraço grande. Que Deus te abençoe.